Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira live, o podcast Leitura em Foco. Eu sou Amanda Ferreira, sou assistente social lá da CNV, aqui da CNV na verdade, e hoje nós estamos aqui com alguns convidados para dialogar um pouco sobre leitura. Este podcast ele faz parte do projeto Despertar para a Leitura, é mais uma ação do projeto Despertar para a Leitura, que busca incentivar crianças, adolescentes, famílias, a comunidade e escolas parceiras ao incentivo da prática da leitura no seu dia a dia. E este podcast tem como tema Leitura, um caminho para a transformação social. Hoje nós estamos aqui com 3 convidados de 3 municípios diferentes para a gente conversar, compartilhar algumas vivências e experiências da prática profissional dentro da sala de aula. Estou aqui com Celeide da Silva Freitas, que é pedagoga, coordenadora da educação infantil e formadora municipal do ciclo de alfabetização do regime de colaboração do Integra Educação Paraíba. E também é supervisora, é formada em supervisão e orientação escolar. Faz parte do município de Mari. Representando o município de Sobrado, nós temos Genildo Luiz, que é pedagogo, também especialista em supervisão e orientação escolar e articulador municipal do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. E representando o município de Sapé, nós temos Josinalva Gomes da Silva, pedagoga, professora e supervisora educacional da Rede de Ensino de Sapé, especialista em supervisão e orientação escolar, especialista em coordenação pedagógica e psicopedagogia educacional, e está concluindo a especialização em educação inclusiva, ação docente especializada. Então, aqui nós temos um time de peso para conversar hoje quais são as experiências e as vivências dentro da escola, principalmente aqui da rede pública de ensino, né, de 3 cidades diferentes, cada uma com sua realidade diferente. Vamos dar início aqui às perguntas. E aí eu vou perguntar, essa primeira pergunta ela vai para Josinalva, para a gente conversar um pouquinho sobre Sapé. Em sua prática, Josinalva, o que é que você percebe como contribuição para o processo de leitura? Quais são as contribuições que sua prática enquanto profissional elas trazem para dentro da escola? E aí você se apresenta, né? Fala quais são as escolas que você está trabalhando no momento, e aí responde a pergunta. Bom dia a todos e a todas. Então, o meu trabalho é voltado para a organização pedagógica da escola. Eu trabalho na escola municipal Pedro Ramos Coutinho e Minervino Miranda. Então, a minha parte é de organização e da gestão pedagógica da escola. Então, organizar, estruturar os projetos de leitura e as vivências de leitura na sala de aula é uma prática recorrente do meu fazer profissional. E é de suma importância a gente estar estruturando, organizando e também monitorando para a gente ver quais os avanços que os alunos estão tendo no ato de planejar, de executar o planejamento e de replanejar, caso a gente perceba que está faltando alguma questão específica do aluno no contexto da leitura. Então, as vivências nas salas de aula, desde a questão no infantil, né? Da chamadinha, da rotina pedagógica que se faz presente no cotidiano das escolas, até a hora do conto, a leitura de leite e as práticas de leitura nesse cotidiano, ele é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança e da formação do estudante no contexto de contribuir futuramente, né, com a nossa sociedade, sendo um ser crítico, pensante, que desenvolva e amplie o vocabulário desse estudante para que eles possam atuar na nossa sociedade, né? E aí é isso, basicamente, que a gente trabalha, que a gente organiza no contexto da supervisão nas escolas que eu faço parte, tá? E aí, Josinalva, você está
em duas escolas diferentes, né? Fazem parte da rede municipal de ensino, mas elas atuam em etapas diferentes. A primeira é o Fundamental 1, né? Que é a Escola Minervino Miranda. E a outra escola, que é o Pedro Ramos, certo? E aí o Pedro Ramos, ele não atua com ensino fundamental. Então são práticas diferentes, né? São vivências diferentes, porque uma coisa é a gente pensar em leitura, né? A gente coordenar, gerir um espaço para a educação infantil e fundamental. Outra coisa é a gente pensar para adolescentes, né? Que é a partir do Fundamental 2. E aí, você mencionou a importância da leitura na educação infantil no Fundamental 1. E no Fundamental 2? Então, no Fundamental 1 se inicia, né? Na verdade, desde a educação infantil, na escola que eu trabalho, Minerva Miranda não contempla essa modalidade de ensino, mas aí no ensino fundamental a gente começa, vamos dizer assim, um aprofundamento nessa questão da leitura, né? No Fundamental 2, que a escola Pedro Ramos trabalha, é mais a questão de você, vamos dizer, consolidar essas questões de leitura. Mas aí, nesse despertar para a leitura, a gente sempre desenvolve projetos nesse sentido e, como eu falei, tem as práticas cotidianas que, claro, é diferenciada, né? Porque é uma outra dimensão, mas a gente sempre está também promovendo essa questão da leitura com eles. No formato de dar livro para que eles escolham, trabalhar com as obras literárias, trabalhar com os gêneros textuais, que são pertinentes para aquela fase de ensino, para desenvolver e, por fim, fazer com que eles consigam, né, produzir já textos, resenhas, e aí é com essas práticas que a gente vai formando leitores, né, e também possivelmente escritores, porque quando a gente fomenta a leitura, consequentemente a gente pode estar desenvolvendo essa questão de escritores também. Então é muito importante e foi muito bom você tocar nesse ponto, porque realmente quando a gente trabalha com um público de educação infantil, a gente tem que estar bem voltado, né, para as técnicas, as metodologias, as estratégias pertinentes, e a gente, como supervisor, a gente precisa estar bem atentos a isso e chamando a atenção e pegando a colaboração e o planejamento voltado para esse sentido e para o público que a gente está atendendo. Então, leitura na escola, ela não pode de forma nenhuma ficar sem uma atenção específica que isso requer, considerando que a gente tem culturalmente uma sociedade que não gosta muito de ler, né? Uma parte da nossa sociedade, devido a um contexto histórico, elas às vezes lê por imposição, vamos dizer assim. O desafio maior da escola é fazer com que eles leiam por prazer, né? Leia para deleite também. E aí é preciso, né? E aí a comunidade, ela ajuda, ela pode ajudar, os pais podem ajudar, independente da modalidade em que o filho esteja, ou seja, se esteja na educação infantil, no ensino fundamental 1, do 1º ao 5º, ou do 6º ao 9º, e até ensino médio, né? Então, toda a sociedade tem sua contribuição nessa formação leitura. Então, isso é muito importante a gente estar atento. Sim, principalmente porque a gente percebe que existe uma grande necessidade da escola de estar influenciando, de estar contribuindo nesse processo de leitura, mas a gente também não pode deixar de responsabilizar a família que também está com aquela criança, aquele adolescente nesse processo, né? Porque não adianta de nada a gente influenciar na escola, dentro da escola, e aí quando chega em casa, acabou, não existe caderno, não existe lápis, não existe livro, não existe mais nada, né? Só existe os brinquedos para brincar e a rua. Mas assim, é muito importante, né? A gente estar atento de que essa responsabilidade é nossa, mas também não é só nossa, né? Enquanto profissionais da educação. É também da família. Assim, só reforçando a fala de Josinalva e o que você falou agora, Amanda, é muito importante a participação da família na vida escolar dos filhos, né? Do aluno, porque, como você falou, a escola faz sua parte e muitas vezes é desfeita em casa através de televisão, das redes sociais, né? Porque o celular,
quando a família não tem um controle do uso para com os filhos, ele desfaz tudo o que foi feito na escola. Não dizendo que as redes sociais ela não ajudem na aprendizagem do aluno, mas de uma forma sistematizada, não é isso? E a gente vê que os professores, eles se reclamam muito, toda a escola fica falando sobre esse uso desordenado do celular. E quando a família é ativa dentro da vida acadêmica dos seus filhos, né? Eu digo acadêmica até porque a partir da alfabetização, o aluno está se inserindo na vida acadêmica, quando diz aqui um caminho para a transformação social, né? Quando o aluno ele aprende a ler, ele se insere na parte social, na vida social, ele pode ler, ele pode participar de eventos, ele pode se comunicar mais fluentemente. Então eu vejo assim que a família é muito importante essa participação. E aí, já que a fala está com o Genildo, vamos passar para a segunda pergunta, né? Aproveitar a oportunidade. Ao planejar com sua equipe, né, ações de leitura, você consegue monitorar e ver avanços que contribuam de forma efetiva para esse fortalecimento da leitura dentro do espaço escolar? Primeiro eu quero dar bom dia, falei antes da minha vez, né? Bom dia, agradecer pelo convite, certo? Quero parabenizar aqui Josinalva, né? Pedagoga, Celeida, Lúcia Leite que está aqui me acompanhando e todo o pessoal aqui que estão presentes. Então eu fico muito feliz por participar desse momento. A gente que trabalha com educação sabe a importância da leitura para a vida do alunado. Então, no que você falou aí na sua pergunta, eu vejo que o nosso monitoramento, estou falando de Sobrado, eu trabalho com a equipe na secretaria e eu não estou diretamente dentro da escola, tanto presentemente quanto as coordenadoras, porque em Sobrado nós temos 11 escolas que atendem o Fundamental 1 e lá não temos uma coordenação para cada escola. São os coordenadores da escola, eu parabenizo aqui até Lúcia Leite, Crislane, que são as duas coordenadoras que trabalham diretamente em visita à escola. E eu vejo que teve grandes avanços, inclusive nós fomos premiados, agora recentemente, com o Alfabetiza Mais Paraíba. Uma de nossas escolas se destacou, entre as 100 escolas mais, com as notas melhores, a Cândida Emília foi uma, quero até aproveitar um momento e parabenizar a gestão escolar, toda a equipe escolar, porque não só o professor, mas desde a pessoa que recebe o aluno no portão da escola até a classe, até a sala de aula, eles merecem respeito e parabéns. Então eu vejo que teve um avanço, a gente monitora de uma forma através de reuniões, de visitas pedagógicas na escola, através de projetos também, quando temos aqui um projeto chamado Paz na Escola, projeto Paz na Escola. Então, quando a gente trabalha a paz em si, né, e também tem a culminância, tem produções de texto, as leituras presentes, temos também esse Colação Veredas que veio com o livro de leitura Leia Lá Que Eu Leio Cá. Tudo isso influencia para o aprendizado do aluno, para que eles desenvolvam a leitura na idade certa, certo? E também Sobrado, eu quero até frisar aqui, que ficou em 60% de criança alfabetizada na idade certa no ranking. Eu achei isso foi louvável para nós. Poderia estar melhor, poderia sim, mas não está tão para trás. Okay? Assim, né? A gente vê que após a pandemia, a gente vê o quanto, se antes existiam dificuldades na educação, essas dificuldades elas pioraram, né, com a pandemia. E aí todos os projetos, toda a educação, eu percebo como eu posso falar, uma vontade de fazer uma mudança dentro da escola para que todo esse prejuízo causado pela pandemia, ele diminua um pouco, né? Porque a gente sabe que esse prejuízo ele vai perpassar anos, né? Até que a gente consiga alcançar o resultado que era para alcançar nesse ano, 2024, a gente vai demorar alguns anos para alcançar. Mas aí eu percebo que as escolas, né, estão bem engajadas nessa questão da leitura, né? Em Sapé, a gente acompanha Sapé, Sobrado e Maria, a gente sabe que existem vários projetos, né, dentro de cada escola constrói o seu.
A secretaria também constrói projetos de leitura. Então, assim, existem os projetos, né? Existem os profissionais que estão ali. E aí, cabe às crianças e adolescentes também se engajarem, né? Porque às vezes não cabe só os professores, né? Esse incentivo, né? A pessoa também tem que estar com vontade de receber esse incentivo, essa leitura. E aí, fazendo já a propaganda da CNV, né? A gente também está com o projeto Despertar para a Leitura e a gente atende crianças e adolescentes do município, que é no contraturno escolar, e crianças de creche. E a gente percebe nos projetos o quanto as crianças elas gostam de participar, o quanto elas se dedicam para participar das atividades de leitura, dos eventos, de tudo. Então, assim, é preciso, claro, um incentivo nosso, né? Para que eles despertem esse desejo de ler, de participar, seja a leitura do desenho, seja a leitura de textos, enfim. E aí, nosso papel enquanto profissionais da educação na verdade, assim, esse despertar, né? Fazer com que essas crianças, incentivá-las a esse despertar para a leitura. Pois é, Amanda, desculpa, eu até peço desculpa por não ter falado que Sobrado também aderiu a CNV, né? Inclusive ontem teve um momento de palestra lá com uma moça ali que é uma grande artista, né? Uma atriz. E os meninos participaram ativamente, tive o prazer de presenciar junto com a secretária, com Lúcia, e é muito bom esse incentivo para a leitura, despertar para a leitura. E a gente vê que abre fronteiras, né? Os meninos caminham, viajam na leitura, e isso é muito bom. E aí agora, passando a falar aqui para a Celeide, né? Vamos fazer aqui uma perguntinha. Celeide, que aspectos a gente deve observar nas práticas profissionais que colaborem para que o aluno ele se torne um leitor fluente? Quais são as práticas que Mari, principalmente, né, a gente está falando aqui de 3 municípios diferentes, então, quais são as práticas que Maria agora está aderindo para que incentive esse processo de aprendizagem para que o aluno se torne um leitor fluente? Bom dia, meu nome é Celeida, é um prazer estar aqui pela primeira vez, né, com as feras aqui da educação. Então, essas práticas Mari já vem fazendo. Inclusive, nós temos um projeto que casa com o seu, que é o Despertar do Leitor na Escola. Criado em 2002, ele tem respaldo legal, já é lei dentro do município. E esse projeto, ele vem fazendo com que desperte mais essa vontade da leitura. Nós temos um processo seletivo, as meninas passam por um processo seletivo, são professores a quais estão se formando no momento em pedagogia, recebem uma bolsa e essa aula é dada no contraturno como reforço, do 1º ao 9º ano. Sem esquecer também que nós temos as crianças atípicas que participam desse reforço junto com o seu cuidador. Então, assim, tem um objetivo de tentar minimizar o déficit de aprendizagem na leitura dentro do município. E pegando um gancho eu estava observando a fala de Josinalva, então, tá observando a fala dela dentro da educação infantil, de como fazer isso. Eu trabalho com as creches também, sou coordenadora da educação infantil e trabalho como formadora municipal do Integra, do regime de colaboração. Ambos, eles casam com a mesma perspectiva, que é a leitura. O assunto é leitura, e como é bom, né? E como fazer isso? Como fazer com que a criança ela tenha vivência dentro do chão da escola, o contato com a leitura? Quando o Genildo falou da questão dos pais, de como fazer isso, é apresentar, é instigar a criança desde bebê. E como é que eu apresento uma leitura para a criança, ela sendo bebê? Como é que eu faço isso? Existem técnicas, né, na hora do banho, você apresentar livros sensoriais, aqueles livros almofadados, livros que eles possam manusear, ter o contato, né?
porque aí ela já vem de bebê tendo contato com o mundo letrado, apesar que nós já recebemos as crianças hoje no mundo letrado. Genildo falou do celular. Então, apresentar esses livros, quando você falou de gravuras, de como ler, de como apresentar, porque daí do 0 a 3 anos, somos nós, os adultos, que escolhemos o tipo de leitura a passar para os nossos filhos e para nossos alunos. Mas quando ele chega aos 4 até os 6, ele já tem aquela ideia, o que eu quero. Então é você inovar essas práticas, o que apresentar. Se você já vem apresentando ao seu aluno esses manuseios desses livros, 4 anos, até 3 anos mesmo, quando ele começa a falar, começa a desenvolver a ação fonológica dele, você pode perguntar, que ele vai contar aquela história. Pode pegar um livro só de gravuras, que você conta para ele do seu modo, mas peça para ele contar. Ele conta e conta muito bem. Então, essas práticas, ela deve sim ser desenvolvida dentro do chão da escola e levada para casa. E aí, né, falando um pouco sobre essa questão de tornar-se leitor fluente, o Brasil é um país que a gente não tem uma população que lê, né? A gente tem uma população que não compra, não costuma comprar livros, né? Então, desde pequenininho, as crianças, elas não têm essa vivência de ter esse hábito de ter um livro. Mas aí eu lembro quando eu era criança, falando experiência pessoal, né, eu sempre gostei de ler. Eu acredito que eu tinha sido incentivada pelos meus pais, pela professora. E aí, meus pais não tinham dinheiro para estar comprando livro infantil, mas aí tinha na escola e eu sempre pegava. Quando eu fui para a escola de Fundamental 2, aí lá tinha a biblioteca e eu sempre fui uma pessoa que gosta de ler, né? Hoje eu leio, tenho muitos livros. E aí Genildo falou da tecnologia, né? Antes eu lia tudo de livro de papel. Hoje eu já tenho um Kindle, né? Que é tipo um tabletzinho. E eu não tenho nenhum livro mais de papel, quase. São só os antigos que eu comprei. Porque pra mim é mais prático ter lá o Kindle, né? A tecnologia, ela contribui, né? Em alguns momentos ela contribui, e alguns ela prejudica. Mas nesse sentido, assim, eu acho que me ajudou muito o Kindle, porque eu leio muito à noite, na hora de dormir. Aí eu pego aquela telinha, tô lá deitada e vou passando assim, só lendo. Então, assim, né? É difícil. Só que ele tem um tipo de tela que ele não é uma luz forte, é uma luz já bem adequada para ler, né? À noite. E aí a gente sabe que é difícil, né? Fazer com que esse incentivo ele faça com que o aluno ele se torne um leitor. Não é questão de leitor fluente, mas é um leitor para a vida toda, né? Porque na escola ele lê, mas aí às vezes em casa, quando cresce, na vida adulta, ele deixa, né, de lado essa questão da leitura. Quando você falou aí na questão que você não podia comprar livros e que você lia na biblioteca, nós estamos com um projeto para, a partir de junho, em todas as escolas do nosso município, que é Mari, ter a biblioteca pronta, né? Em todas as escolas. Nós já estamos com os livros paradidáticos para dar essa seguridade aos alunos. E eu tenho uma experiência própria. Quando eu era gestora, eu tive a ideia de colocar na escola, no horário do intervalo, um balaio com vários tipos de livro. Eu colocava no corredor, porque aí, se eles quisessem irem brincar, eles iam. Se não quisessem, eles optavam pela leitura. Aquilo já tinha tido uma reunião antes com todos os alunos, para que não rabiscassem, não rasgassem. Então, assim, para que eles, de fato, viessem ter esse contato. Então, essa ideia foi boa, foi produtiva, e a gente teve um respaldo muito bom do corpo docente. Para contribuir, Amanda, eu estava aqui encantada com a expressão que você fazia quando você estava resgatando suas memórias, né? De início de leitura. E aí, eu acho que é por aí. Basta a gente... Os pais, por exemplo, eles pensarem
de que forma eu vou dar acesso, né, à leitura dos meus filhos diante da condição que eu tenho, né? Então, assim, é um momento que gera afeto, que vai gerar um resgate de memória lá na frente, na vida adulta. E o professor, ele pode pensar, qual é a minha memória com relação ao professor que me fez gostar de ler. Então, esse resgate também é importante, né, da gente fazer, porque a gente vê que agora as escolas têm acesso aos acervos literários. Antes não tínhamos, né? Como você relatou, era muito difícil a gente ter o acesso, pelo menos na educação infantil. A gente vê que o Ministério da Educação, agora, recente, né? Eu digo recente que é uma política de alguns anos para cá, tem dado o acesso à leitura literária na escola e envia para as escolas. E esse acesso, a gente como profissional da educação, a gente que tem as estratégias, as metodologias, a gente que estuda para trabalhar com essa didática de como despertar essa formação leitura, esse gosto pela leitura. Os pais têm grande contribuição com relação a isso, né? A acompanhar, a promover esses momentos. Porém, quem tem a didática, quem tem essa intencionalidade, né? Esse objetivo a ser planejado é o docente, né? E aí, que bonito ver esse movimento. Eu trazer uma parte da fala de uma experiência de Celeide, né, professora, quando ela era gestora. Olha só, um movimento muito interessante. Os professores fazendo esse movimento na sala, né, de despertar para a leitura, e a gestora da escola promover esses espaços coletivos. A experiência dela de trazer o balaio de leitura para que eles interajam nesse momento de intervalo, tendo essa opção de brincar ou de ler um livro, né? Tem outras práticas, como o pit stop da leitura, que se coloca no corredor, pontos de leitura, e etc. Então, assim, a participação da gestão nesse processo da escola é muito importante. Então, se tiver um movimento, como a gente observa, os municípios preocupados com essa formação leitura, as secretarias, os secretários, todos preocupados. Eu não acredito que tenha nenhum secretário que esteja omisso a essa questão. Está no movimento, sim, e um movimento bonito, de cada um fazer sua parte. Aí tem a família, né? E tem os projetos, e tem a parceria das escolas com o projeto de vocês, que é da CNV, Associação Nova Vida, né? Que a gente abraça e que a gente contribui. Que tem ações semelhantes com o projeto já elaborado na escola e que a gente vem trabalhando, como a Caravana da Leitura, que chega e faz uma interação brilhante com os alunos, promovida aqui por toda a equipe da CNV e em especial aqui para a nossa contadora, né, Fátima, que eu fiquei encantada com ela, com o trabalho dela. E temos outros contadores, né, no município. E fazer esses intercâmbios de escolas, de municípios, né, está aberto, porque afinal estamos na Paraíba, nos municípios da Paraíba, no Brasil, e a gente tem essa demanda, esse desafio que é de todos, é de toda a sociedade, né? Então, seria essa a contribuição, e já agradeço o convite e a participação, né, junto com vocês, e estamos abertos para outras ações. Só complementando aqui, Amanda, a fala dela aqui, quando ela falou no balaio da leitura, isso assim, foi um estalo. Eu vou filar essa parte aí do balaio. E é bem nordestino, né? Uma coisa bem nordestina. Bem nordestino, né? Já que a gente fala um balaio junino, faz o balaio da leitura também. Parabéns pelo projeto que você desenvolve com a leitura, junto com os alunos aqui de Mari. Eu também, na fala de Amanda aí, quando ela falou anteriormente sobre a pandemia, o período pandêmico, né? Que foi, assim, deixou sequela muito grande na educação. Eu também estou em sala de aula, eu trabalho em Riachão do Poço dando aula, e eu vi que quando eu cheguei na escola eu me deparei com um aluno no 5º ano a nível de pré-escolar. Um menino que não sabe fazer o nome, que não sabia somar, que
Tá entendendo? Ele fez o pré em casa e já vê. Aí passou do primeiro ano, no segundo ano já estava no terceiro. Então ele não vivenciou aquele período de se alfabetizar. E a gente teve que fazer um trabalho, ainda bem que eu quero até aqui parabenizar a equipe da Escola Agripino Pereira, né? O meu gestor, que é Micael, o professor Micael. Eles me ajudam muito, a minha cuidadora também, que eu tenho alunos especiais, sem falar nesses alunos que têm necessidade, né? Que têm deficiência. Então, tudo isso junto implica fortemente no desenvolvimento da leitura. E o professor, quando vocês falaram aqui, Josinalva falou da leitura, o professor ele tem que despertar para o aluno, mostrar que ele gosta de ler. Eu aprendi muito isso com Lúcia Leite, porque quando a gente, há uns anos atrás, que não faz nem 2 nem 3 anos que eu estou na educação, faz bastante, a gente recebia umas revistas, né, que vinha do MEC, sempre vinha para a escola, para a secretaria, para distribuir nas escolas. E Lúcia me contou que ia para a escola, botava na sala lá, em cima do birô, tudo, e ela ficava lendo. Às vezes nem estava lendo, estava olhando as gravuras. E os meninos ficavam observando. Então, se tia gosta de ler, porque é bom, então vou ler também. E daqui a pouco está na roda de leitura, não é? Não precisa a gente andar muito para despertar o interesse da leitura do aluno. É só criar estratégia própria, que isso vai fazer com que o aluno goste de ler, certo? E parabéns por você gostar de ler, ir na biblioteca. Hoje nós temos um acervo mais presente na escola, graças a Deus, né? Hoje eu ia ficar no mundo nas E a nuvens. gente também, assim que puder, presentear o aluno com um livro. Isso é muito bom. Ele tem a certeza que aquele livro é dele. E em vez de ele dormir agarrado com o celular, ele dorme abraçado também com o livro. Não é isso? Então, é isso, minha contribuição. E um destaque, né, parabenizar a Mari pelo projeto, eu achei muito interessante. E eu acredito que tem vários municípios assistindo a gente. Então aí, olha que ideia interessante. As estudantes de pedagogia contribuem com o projeto de leitura do município e ganham uma bolsa de incentivo. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente sabe que as estudantes de pedagogia serão futuras professoras da rede, né? Porque a gente está aí na ativa, mas brevemente iremos nos aposentar, né? E tem que vir essa equipe e esse projeto aí é um exemplo para qualquer município, né? É muito interessante. Parabéns para o município de Mari, para o município de Sobrado e também para o meu município de Sapé, que sempre tem também lutado nessa questão, né, do incentivo à leitura em várias etapas, né, nesse decorrer do tempo. E agora Sapé também tem um projeto que é de rede, que é o Leia Comigo também, para as escolas que não têm projetos específicos ou que queira agregar ele a outros projetos. Então, assim, eu acho que a gente está num caminho, num movimento bonito, como eu já falei antes, tá? E sem contar que essas meninas, elas não ficam soltas. A que dá uma aula no contraturno tem uma coordenadora específica para acompanhá-las e tem formação, ela também tem formação, não formações aleatórias, são formações com temas para que leve até a sala de aula, para que venha dar um reforço, que busque mesmo a vontade do aluno aprender, porque o nome do projeto já né? O despertar do leitor na escola. Então, o intuito é esse, é fazer com que a criança venha aprender de fato a ler. E também nós temos assim, a criança se desenvolveu, ela recebe alta, né? Então, ela é liberada para que uma outra criança já venha participar. Mas, assim, é um trabalho de formiguinha. Esse respaldo não é agora, é mais tarde. A gente sabe que a educação não é fácil. E, principalmente, fazer a criança ser um leitor. A gente sabe que não é fácil. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa de formiguinha. E nós somos brasileiros e ainda paraibanos, né? Desistir não é a palavra, né? É persistência. E aí vocês já entraram na nossa próxima pergunta, que era a respeito das metodologias que nós deveríamos adotar para garantir avanços nesse processo de leitura. E aí vocês já mencionaram projetos, formações, várias estratégias e metodologias que podem ser utilizadas dentro da sala de aula, tanto pelos professores quanto pela gestão, né?
tanto pela gestão escolar, para que esses alunos eles sejam incentivados à prática da leitura. E aí eu vou fazer uma pergunta que nem estava aqui no roteiro, mas eu acho muito interessante a gente fazer essa pergunta. A gente está falando aqui de coisa boa, mas aí, e os desafios? Josinalva, quais são os desafios dentro da sua prática profissional que você percebe para garantir essa leitura? Quais são os principais desafios? A gente sabe, né, que nem tudo são flores, né? Então aí a gente trabalha com pessoas, com crianças, com família, então deve ter muitos desafios por aí, nesses espaços. Então, realmente temos vários desafios, né? Até a Genildo, ele falou no início a questão das crianças com deficiências, que é preciso a gente ter um olhar sensível a essa questão. As crianças que, infelizmente, os pais, não sei o que acontece, a sociedade não vê ainda, não percebe ainda a educação como o básico para o desenvolvimento social. Não vê sentido na escola, às vezes vai para a escola apenas por conta do benefício do governo, Bolsa Família, que é interessante, a distribuição de renda, é necessário que haja mesmo, mas aí, em contrapartida, os pais aproveitar desse benefício e promover esse estudo que muitas vezes eles não tiveram como acesso para o filho com sentido, né? De forma significativa, porque o que a gente vê, às vezes, é o desânimo com a educação. Eles não veem sentido, algumas famílias não veem sentido. Então, é preciso essas famílias despertarem para isso. Aproveite o benefício do governo e leve seu filho todos os dias para a escola. Um dia que essa criança, esse adolescente, não vai para a escola, é de prejuízo para ele. Então, isso é um desafio muito grande. E as crianças com deficiência também precisam ir, né, sempre para a escola, porque às vezes os pais acham que elas têm deficiência, eles não vão se desenvolverem, aí manda de forma a desejar, né, não tem uma frequência contínua, e a gente sabe que a gente tem que considerar as idas às terapias, aos médicos, mas não pensar que o fato da criança ter deficiência, ela não consiga desenvolver, ela vai se desenvolver sim, dentro das suas possibilidades. Então, são os maiores desafios. Estruturar melhor, porque a gente sabe, é até um outro debate, né? Mas a questão da inclusão das crianças com deficiência, ela é recente, e eu digo recente 2008, né? Que a gente veio falar nessa temática, se o Brasil abriu essa demanda. Mas, assim, os professores estão preparados? Que acesso é esse que está tendo? Estão preparados para receber essas crianças? Como é que é? Então, é preciso a gente estar sempre de olho, isso é desafiador. E, principalmente, nos dias atuais, a questão da infrequência escolar. Isso é um gargalo muito grande também para o desenvolvimento das crianças, né? Os pais prestarem mais atenção na questão da rotina dos filhos em casa, né? No momento em que o filho vai tirar para ter um estudo em casa, isso é muito importante, porque fica perdendo o controle. Eu sempre digo para os alunos que em casa eles têm um líder e eles precisam seguir esse líder. Então, às vezes, o líder é o pai, a tia, a mãe, quem cria essa criança, esse adolescente, não presta atenção na rotina. Às vezes, o aluno vai dormir muito tarde no celular, que pode ser uma ferramenta muito interessante para a aprendizagem, mas pode ser uma ferramenta aleatória. E aí essa criança vai dormir, esse adolescente, 2 horas da manhã, no outro dia, chega na escola, às vezes quer dormir, na escola está cansado. Então, fisicamente ele não tem condição de assistir aquela aula, isso vai defasando a aprendizagem dessa criança. Isso é terrível, né? Então, chamar a atenção da sociedade para esse fato. Né? Então, esses são os desafios maiores que nós temos. E, em contrapartida, a gente tem professores com muita vontade de fazer, né? Com desafios que todos têm, todos os profissionais, porém com muita vontade e qualificado também, né? Então, isso aí, somando, a gente vai caminhando. A gente teve uma parada no tempo, vamos dizer assim, com relação à aprendizagem, que foi o período de pandemia, mas já passou. E agora a gente está
eu acho, a gente está assim, como você citou, né? A gente está querendo melhorar esse quadro. E melhorar esse quadro, a gente tem que estar sempre atento a essas questões aí que eu citei. Genildo, tem alguma coisa que deseja contribuir? Sim. Eu vejo, Amanda, no que você falou, os desafios. Eu vou falar diretamente de Sobrado, que eu acredito que também tenha nesse município de Sapé e Mari. As 11 escolas que atendem o Fundamental 1 em Sobrado, nós temos apenas uma na zona urbana, as demais são na zona rural. E eu vejo um desafio muito grande, porque na zona rural tem muito multisseriado, certo? Todas as turmas da zona rural são multisseriadas. E isso é um grande desafio para o professor. E dentro dessas turmas tem alunos com deficiências, certo? Aí tem o cuidador, lógico, mas o professor não deixa de ser professor daquele aluno, né? Aí vem o multisseriado. Também, nós, como o Josidalva falou aí, nós temos excelentes profissionais. Porém, tem alguns que já estão cansados. Não é porque eu vou dizer assim, porque já estou com tantos anos que eu... Não, a gente trabalha. Mas se você observar hoje, é uma enxurrada de projeto, é uma enxurrada de formação. Aí você tem turma multisseriada, aí tem aquele aluno que não desenvolveu a leitura. E quando ele está na sua sala, você é responsável por ele. Você quer mostrar resultados, os pais querem ver resultados, entendeu? Então, a gente tem esses desafios aí, mas não vamos dizer que tudo está perdido. Graças a Deus está fluindo. Tem os pontos positivos, não é 100%, mas vamos dizer que tenha 70%, 80%, né? E essa vontade de fazer que nós temos, que a Secretaria tem, faz com que esse ranking seja elevado. Mas a gente ainda vê alguns desafios e também pode ter algumas pessoas que não querem aceitar o novo. Vamos dizer, nós vamos ter uma formação e lá tem todo aquele trabalho que é para ser posto em sala de aula. E muitas vezes não é tão muito bem assim. Talvez não é nem porque o professor não queira, porque às vezes a turma também não oferece condições. Esses desafios, ele não fica de fora na cidade de Mari, de jeito nenhum. Pois é. A infrequência, os alunos atípicos, que tem salas que nós temos até 4, né? Então, assim, pelo menos em Mari, a cada aluno laudado, ele tem cuidador. Se ele é laudado, ele não perde o seu direito. Então, nós temos vários cuidadores. Ainda é uma tarefa difícil, porque, como o Genildo disse, tem muitos professores a quais ele ainda não se adaptou ao novo. E o novo sempre assusta, né? Quando é assim, ele vem impactando a história do cuidador. Que o cuidador, o professor muitas vezes acha que ele deveria fazer as atividades, não é assim? E nós estamos criando, já estamos terminando o PEI do município, que é um plano individual para o professor, para o aluno, que ele é laudado. Então, assim, já é um pouco difícil também essa questão. Então, a questão de infrequência, que tem que ver quantos dias esse aluno faltou, o que é que eu devo fazer? E a tal da buscativa, né? Tentar resgatar esse aluno também é difícil. E esse desafio, ele aflora também dentro da cidade de Mari, que não é diferente. E aí, pegando o gancho dos desafios citados por vocês, né, enquanto assistente social, então eu também já fui professora da educação infantil, então eu vivi de perto essa realidade, né? Não sou diferente de vocês que são professores também. De fato, assim, é muito difícil para um professor esse acúmulo de demandas, né? Acaba que recai muita coisa, que é aluno com deficiência, é projeto, é evento, é tanta da coisa que às vezes a gente não consegue ter um resultado tão efetivo se tivesse, por exemplo, menos coisas, né? E aí, hoje a gente tem esse grande avanço, que é o cuidador dentro da sala de aula, mas como Celeida falou, o cuidador, ele não é o professor, é a pessoa que está ali para
prestar apoio para a criança quando ela precisar, mas que ela não vai fazer essa função de ensinar, né? Ela não vai ensinar a ler, ela não vai ensinar a escrever, ela não vai ensinar. Quem tem essa função é o professor. E assim, numa sala de 20, 30 alunos, para um professor conseguir dar conta de 29 e um com deficiência para ter um momento só exclusivo para ele é muito difícil, né? Eu sei porque a prática nossa como profissionais de educação é essa. E aí é muito difícil a gente ver um resultado efetivo. E aí a gente também percebe também a carência das políticas públicas para atender a demanda de crianças com deficiência dentro do município. Não é que não exista, mas é que a quantidade de crianças acaba sendo maior do que o município consegue dar o suporte, né? Lá na CNV a gente tem algumas crianças com TDAH, com TEA, né? Que é transtorno do espectro autista. E aí essas crianças, elas são atendidas por nós, mas elas não conseguem um atendimento de um psicopedagogo, né? De um profissional que de fato vá contribuir ainda mais para que ela se desenvolva, né? Fora isso, a gente também tem a questão das vulnerabilidades. A gente trabalha em escola pública, né? Em espaços que muitas vezes são espaços de locais de vulnerabilidade, né? Eu falo pela CNV, que a gente atua diretamente na vulnerabilidade social, e a gente percebe também que existe, por exemplo, quando está mais adolescente, trabalho infantil doméstico, a gente tem o trabalho infantil dos meninos de eles não irem para a instituição, porque eles preferem ganhar R$2 na rua fazendo alguma coisa. E aí a gente não tem só esses desafios dentro da sala de aula, a gente também tem fora, né? Que é na sociedade de uma forma geral. E é muito difícil para a gente conseguir avançar com tanto desafio, mas a gente tenta, né? Como o Celeste falou, nós somos brasileiros, a gente não desiste. Mas às vezes bate um desânimo, mas a gente pensa assim, não, mas olha, se um aprendeu, já estou ganhando, já estou com positivo aí, né? Pelo menos não foi um 100% negativo. Eu acho que temos recente, né? Como eu disse, essa questão da gestão sobre as crianças com necessidades, né? Com deficiência, perdão. É bem recente e as pessoas ficam na tentativa de buscar uma alternativa. Por exemplo, recentemente teve a mudança da nomenclatura, cuidador, né? O cuidador da criança com deficiência, o nome já diz, ele vai cuidar daquela criança. Quando ela não consegue se alimentar, quando não consegue ir ao banheiro, né? Vai cuidar. A nomenclatura recente é assistente escolar. Então, nessa seletiva de assistente escolar, se pede algumas formações básicas. Por quê? Porque já se compreende que o aluno não vai ser apenas cuidado, que a assistente vai dar uma assistência também a ele na questão pedagógica, né? Porque devido à seleção, tem alguns critérios que essa pessoa selecionada vai precisar atender. Com isso, eu vejo que tem uma melhoria, tem uma tentativa de melhoria nesse atendimento. Eu acredito que vai haver mais qualidade nesse atendimento. Então, a gente percebe, tem um movimento também de buscar um avanço nesse sentido, para somar com o professor, como você disse, são muitas coisas. E aí o trabalho do supervisor é realmente complexo nesse cenário, né? Porque aí essas muitas coisas, muitas vezes, são os supervisores também que colocam, porque eles têm uma demanda também. É aquele efeito cascata, né? O serviço, ele não é só seu, do professor. É algo que o supervisor, ele tem as suas próprias metas. Aliás, a meta da instituição. E o secretário também tem a dele, o gerente pedagógico, o coordenador geral também tem. Cada profissional tem as suas metas a bater, né? Dentro de um universo que tem um objetivo próprio, que é promover o ensino de qualidade. E quem está dentro desse cenário de ensino de qualidade? Nós temos os profissionais, temos as crianças, temos a família, enfim. Então, é essa tentativa. Então, quando o professor, o supervisor, ele vai buscar algo junto ao professor, esse profissional também precisa ver que ele tem os prazos, né? Então, essas muitas coisas são de todos os profissionais e acaba que, muitas vezes, até sobrecarregando.
Mas eu acho que a gente pode pensar de uma outra forma. Não, eu vou atender a demanda porque a demanda está sendo cobrada também dele. E aí tem que ser batida. Acho que a palavra cobrar, ela vem às vezes como uma resistência. Mas aí é aquela compreensão, ó. É preciso fazer esse serviço, porque ele é técnico, porque estamos aqui enquanto profissional. Se a gente pensar dessa forma, talvez a gente compreenda melhor o porquê, né? Do supervisor, do coordenador, do secretário, cobrar. A palavra não seria essa, mas é isso. É porque todos mesmo têm que trabalhar em prol. Se a gente quer alunos leitores, se a gente quer formar leitores, tem um objetivo. Qual o objetivo? Formar leitores. Então, eu estou dentro dessa cadeia de serviço e eu tenho que prestar atenção nesse objetivo. Então, eu preciso trabalhar com essa intenção, né? E aí como você falou, é uma colaboração, é um trabalho em equipe, né? Porque o gestor ele não trabalha sozinho, mesmo jeito que o professor ele não trabalha só. E aí toda a equipe escolar ela tem esse papel, né, de contribuir para que as demandas da escola elas sejam de fato feitas, né? E desde da cozinheira que precisa preparar a comida para a criança não ficar com fome na hora da aula, até o vigia que precisa garantir a segurança dessa criança na escola, né? E todos os demais profissionais que fazem parte da educação, né? Todos nós temos nossos objetivos. O objetivo é da escola, o objetivo não é da coordenadora, não é da supervisora, é o objetivo da escola, é o objetivo da educação do município, né? Que precisa ser cumprido. Isso, que está posto aonde? No PPP da escola. Às vezes o PPP fica um pouquinho, né? Ali, mas ó, presta atenção, qual é o objetivo do PPP da escola? É isso, então todos os profissionais precisam trabalhar nesse sentido. Assim como, qual é o objetivo da Secretaria de Educação? É o Plano Municipal da Educação, então tem que prestar atenção. Qual é o indicador lá? Se o Plano Municipal da Educação está nas gavetas, está errado. É para todos trabalharem em função do cumprimento das metas, né? Do objetivo geral. E assim vai. E as prefeituras, em cima do Plano Nacional de Educação. Então eu vejo que assim, está posto, só falta perceber, né? E às vezes fica trabalhando de forma aleatória. E aí vem a gente, presta atenção que o objetivo é esse. Não é o meu objetivo, porque às vezes a gente tem uma cultura, principalmente cidades pequenas, de estar colocando o meu objetivo dentro daquele processo. Mas não, o objetivo é desse documento aqui. Então é isso aí. E aí, partindo para a última pergunta, e aí eu vou fazer para a Genil, os demais que quiserem contribuir, podem ficar à vontade. O que a gente deve avaliar dentro desse processo de leitura como um caminho para a transformação social? O que a gente deve avaliar como positivo dentro dessa transformação social através da leitura? Eu acredito que é um conjunto que deve ser avaliado, desde secretaria, professor, gestor de escola, a família. A gente tem que avaliar para ver para que surta um efeito positivo naquele aluno. Principalmente nesse momento, os alunos do F1, eles estão precisando de toda a atenção, de todo um aparato, para que ele possa desenvolver a leitura, o hábito da leitura, fazer, por exemplo, se eu tenho um acervo de livro na escola, eu vou ter momento durante a semana, pelo menos 2 vezes, de juntar aqueles alunos e fazer desafios para eles, né, para leitura. Até a gente faz bingo, a gente faz a sacola viajante, não sei se vocês lembram, né? Quem lê mais livro vai ganhar. Teve aluno meu que ganhou 12 medalhas no final do mês, teve outro. Então, são essas coisas aí que a gente tenta fazer para que surta mais efeitos positivos no âmbito da leitura, no todo, né, da turma. Essa parte aí, se alguém complementar mais alguma coisa, fique à vontade. Diga aí o que a gente deve avaliar dentro desse processo, o que a gente deve avaliar como um caminho para a transformação. A gente deve avaliar nossas práticas, principalmente, como o Genildo falou, um conjunto.
avaliar quanto secretaria, como Josinalva falou, esses documentos, o objetivo, o que fazer, né? Essa avaliação de cada um. Nós, quanto coordenadores que estamos dentro da Secretaria de Educação, eu já estou aqui falando e eu pontuando, né? Eu ando assim, então eu levo já essas ideias, algumas coisas que foram ditas, que foram muitas coisas boas, então eu já vou levando para em seguida eu já tenho uma reunião interna com o Jailton e a gente já vai conversando sobre isso, que é o meu secretário de Educação. Então, assim, nós somos muito abertos lá a conversas, ao que não está dando certo, principalmente, eu falo mesmo, eu digo que não está certo, que não concordo daquela forma, o que fazer, eu sempre, assim, eu sou meio que elétrica para fazer. Aí eu digo, não, isso aqui não está dando certo, vamos ver de outra forma. Então, eu dou ideia também. Se a minha ideia não der certo, a gente já pega a ideia de outro. Então, essa avaliação, ela tem que partir de mim. Sou eu, Celeida, o meu trabalho, o que é que não está dando certo. Então, nessa avaliação que nós tivemos, a avaliação fluência, ela foi assim, aquela coisa, né? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Eram 60 palavras para a criança ler em 60 segundos. Então, o segundo ano, então nós não temos ainda alunos totalmente fluentes para isso. Estamos em processo, mas o que fazer? O nosso município não atingiu. Aquilo muito me preocupou pelo fato que eu sou formadora e nós somos cobrados. Né, Lúcia? Somos cobrados e muito. Então, assim, quando o Josinalva fala em informações, que nós temos que ter aquela convicção que as formações, elas não são aleatórias. Elas têm que ter um tema. E essa segunda formação que nós tivemos 2 temas que eu trouxe para o município, que foi a função social da leitura, porque a criança, ela vem do mundo letrado. E como é que eu vou... ela já tem aquele conhecimento prévio. Então, a função, para que serve? Eu tenho que ter essa certeza e eu tenho que trabalhar com meus alunos. É muito difícil? Mas foi o que eu escolhi. Eu sou professora, né? Eu, Celeida, sou professora. Então, assim, eu fico pensando, eu quero que as pessoas façam como eu faço, sabe? Aí eu quero fazer, eu dou ideia a Jailton. Vamos lá, vamos fazer dessa forma, ver se dá certo. Então, essa avaliação parte de mim, para depois eu cobrar do outro. E nós, quanto secretaria lá, a gente faz essas reuniões internas e a gente vê o que está dando certo e o que não está, para a gente ver se tenta ajustar, se tenta acertar esse respaldo positivo. Mas, assim, a avaliação, como foi dito, ela é de um todo. Não esquecer nem um pontinho de cima do i. Então, nós temos, com relação à leitura, esse mecanismo aí do Integra Paraíba, do programa, né? E aí, eles fizeram, sim, nesse modelo novo, eu digo que é novo para as redes. Por exemplo, agora a gente já sabe, o aluno com fluência, ele precisa ler 60 palavras em 1 minuto. E quando vai ser isso? No segundo ano. Então, se a gente pensar direitinho, deixa eu lançar aqui uma meta. Vamos fazer assim, se até o final do ano, o primeiro ano, conseguir ler 30 palavras por minuto, ótimo. E aí a continuidade disso no segundo ano, 60 palavras em 1 minuto. E aí a gente tem que ter essa leitura diária na escola. O supervisor, o professor, o diretor, o pessoal de readaptado, vamos ler com esse aluno fazendo teste de leitura, ó. Vamos lançar aqui 20 palavras, vamos botar 20 palavras para esses meninos lerem aqui, fazendo um testezinho. E aí vai. Isso a professora vai treinar, né? Fazer talvez um bloco de palavras para a semana e na sexta-feira tomar essa leitura, ver, tentar aumentar esse nível. Então,
são essas demandas. Então, a gente tem esse mecanismo. Pronto, detectou. Aí eu vou questionar. Ah, mas será que isso foi certo? Será que o aluno fez direito? Eu vou questionar os indicadores, porque a gente sabe que os indicadores, eles são variáveis, né? Tem as questões dele. Mas aí a gente tem um ponto inicial, a gente não vai começar do zero. Não, eu sei que os alunos não estão lendo. Eu preciso partir desse princípio e tomar atitudes. Quais são as atitudes? Vamos planejar. Aqui eu vou, até o primeiro semestre desse ano, os alunos do primeiro ano estão lendo quantas palavras por minuto? Vamos dizer que seja 10. No segundo semestre, vamos acrescentar, vamos tentar fazer 20? E aí a gente agora vai. Eu acho que a gente entendeu, porque a gente tem que entender o mecanismo da avaliação. É esse, é ver essa questão de influência, que segundo eles, está nessa perspectiva. Então vamos caminhar no compasso, não vamos no descompasso. Isso, eu acho que é por aí, né? Então, a partir do momento que a secretaria percebe e cria as políticas de governo pública, alguma coisa, por exemplo, como você citou, esse projeto que é política pública, pode entrar governo, sair governo, e a política é de Estado, ela vai permanecer, e quem vem vai dar continuidade. Se quiser fazer uma adequação, faz. Política de governo não, acabou o governo, acabou o projeto, a política, né? Então, aí, criar essa questão. Então, lançar metas. Vamos lançar uma meta aqui para a gente tentar sanar, para elevar esses níveis. Então, diante disso, a gente vai, com certeza, ter outros resultados futuramente, né? Porque a gente partiu de um princípio, a gente pensou junto com as pessoas, os profissionais envolvidos, e aí tem aquela fala, mas os pais não colaboram. Tem, mas os pais, eles estão ali no processo de acompanhamento. O nosso processo, ele é mais responsabilizador, vamos dizer assim, que é o de mostrar os caminhos e de preparar as metodologias e executar. Porque às vezes a gente forma até um projeto, mas na execução, só no dia que a gente vai ver as produções, não, tem que ser contínuo, né? As ações precisam ser contínuas. Contribuindo, quando eu estava gestora, em 2009, nós percebemos que as tarefas de casa, elas iam e voltavam do mesmo jeito. E em reunião, nós decidimos que a tarefa ela só ia se a criança conseguisse fazer. Não importava o tamanho, não queria tarefa grande, mas que fosse para que ele em casa tivesse o contato com o que estudou na sala de aula. Porém, a tarefa teria que ser a mais fácil possível, para que ele não tivesse ajuda de ninguém, porque nós percebemos que era muitas crianças que chegavam e não tinham feito a tarefa. Então, também isso era assustador. Então, o que fazer? Então, é como você diz, pouco a pouco, e criando metas, vendo se está dando certo. Então, assim, foi um salto. Lá, era considerada a pior escola em relação ao IDEB. 2, alguma coisa. E o que fazer? E eu fui para essa escola. A Amanda disse que trabalha com alunos vulneráveis. E lá nós estávamos alocados, ainda tem escola, nesse contexto. E eu ficava, Jesus amado, como é que eu estou aqui? O que é que eu vou fazer? Porque era tudo muito difícil, tudo. Espaço a gente não tinha, porque a escola era, assim, a estrutura não era boa. E o que fazer? Juntamos, eu era diretora, juntei com o vice, a supervisora, e colocamos uma mesa que não era uma mesa muito bonita, uma mesa grande, no corredor, que era um corredor bem estreito, e nós fazíamos a tarefa de dar reforço a esses alunos que eles não desenvolviam. E nós tiramos 1 ponto,
eu não lembro quanto, eu não lembro se foi 1,5 ponto, assim, do IDEB a mais, que era 2. Então, o que é 1,5 ponto no IDEB? Era festa. Foi, e nós resgatamos 1,5 ponto. Então, quando a gente tirou esse 1,5 ponto, nós ficamos lá, eu disse, podemos nos considerar em primeiro lugar. Porque quando eu saí da escola para ser a gestora, foi a escola, foi a minha turma que ganhou em primeiro lugar do IDEB. E eu, lá na escola, resgatei 1,5 ponto, aonde ela tinha 2, alguma coisa. Era a pior do município. Mas, assim, não foi fácil. Não é fácil. Quando eu disse antes que eu era assim, meio que elétrica, é para essas coisas. Porque eu gosto de fazer. E eu acho que, assim, quando a gente faz uma formação, voltando ao desafio, o meu desafio é assim, que eu quero que eles façam. Mas quando eu vejo no grupo que estão postando, que estão fazendo, aí vem aquela coisa, né? Que coisa boa, pelo menos está dando resultado. Mas assim, é um trabalho de formiguinha. Nada é fácil, nada. É como a Amanda disse, né? Nada são flores. Esses desafios a gente tem a flor da pele. Como é grande, né? A força do querer, a força do professor, como diz Braulio, né? A força do professor, quando você quer e quer que a coisa aconteça de verdade, acontece. Esse em alguma coisa que ela disse aí, realmente é motivo para comemorar. Uma coisa que a gente acha que não tem mais volta, que não vai conseguir, mas ela criou estratégia, botou a mesa no corredor, juntou toda a comunidade escolar e vamos fazer alguma coisa para esses alunos. Por eles estão precisando. Eles estão carentes de aprendizagem. E realmente, acho que tem toda a conversa com a família, com todo mundo. A gente sabe que tem pais que... Isso é dever da escola, fazer meu aluno aprender. Que não é bem assim, a gente tem que ter o apoio de todos. Então, parabéns pelo trabalho, porque quando todos dão as mãos, querem, somam forças e as coisas acontecem. E eu tenho certeza que Sobrado, Riachão, Sapé, Mari vai conseguir coisas bem melhores, positivas, quantidades melhores dentro da aprendizagem dos nossos alunos. Como eu disse, Amanda, os mecanismos, né, de avaliação, de leitura do IDEB, etc., que são monitorados, às vezes a gente é meio injusto, enquanto secretaria, né? Quando a gente, vamos dizer assim, a palavra não seria essa, mas eu vou usar essa, rotula a escola que não conseguiu. Mas aí eu tenho, enquanto gestor, que analisar. Eu dei as mesmas condições para essa escola. Veja, quando você entrou, a escola não tinha estrutura. E quando eu falo em estrutura, eu estou falando de estrutura física, estrutura de recursos humanos, de materiais pedagógicos. Então, assim, enquanto um líder maior de uma pasta, eu tenho que pensar urgente. Eu preciso dar as mesmas condições às escolas, porque senão eu vou destacar a escola que tirou em primeiro lugar, levando esse peso para os profissionais que ali atuam, mas eu não penso, eu não reflito se eu dei as mesmas condições. Eu estava com o quadro de profissionais fechado, eu estava com os materiais pedagógicos, eu estava com... Não faltou nada, estava todas competindo de forma igual. Então, se eu analiso que dei essas condições e eles conseguiram se destacar, então realmente foi algo para além, né? Então, eu preciso estar até atenta a essas questões, porque fica injusto eu destacar a escola que se deu super bem em um indicador, mas aquela escola tinha todas as condições de estrutura, de logística, de recursos humanos, etc. Então, é bom ficar atento a essas questões também, né? E aí, a avaliação é exatamente isso, né? Refletir sobre as práticas, né, que estão acontecendo no dia a dia, tanto a prática profissional quanto as práticas diárias, né, da escola. Avaliar quais estão sendo positivas, quais estão sendo negativas, criar novas estratégias, né, se algo
tiver negativo, criar novas estratégias para que aquilo melhore e recalcular rotas, né? Ter essa flexibilidade de que não é uma coisa engessada, que você precisa seguir aquele caminho para sempre, né? A gente pode mudar o caminho se a gente vê que aquilo não está dando certo. E aí, né, estamos já finalizando o nosso primeiro podcast. Gostaria de agradecer, né, a Miguel pelo espaço, né, da Rádio Nova Paraíba, vou fazer aqui a propaganda da Rádio Nova Paraíba. É o espaço que nós estamos hoje realizando esse primeiro podcast e fomos muito bem acolhidos, agradecemos pela acolhida. Também agradecer a vocês, profissionais que estão aqui comigo, né, Josinalva, Genildo e Celeida, porque é uma troca de figurinhas, quase uma troca de figurinhas, né? Troca de experiências e vivências. Então, é muito importante para a gente também perceber, né? Que não é só no nosso município que a gente tem desafio, né? Que no outro município também tem. Quais são as coisas boas que a gente pode, né? Copiar e colar, né? Pegar as práticas positivas, né? Balaio de Celeide. Pegar o balaio de Celeide. Aproveitar que tá na época junina. Pegar essas figurinhas, trocar essas figurinhas pra gente levar essas experiências, né, para o nosso dia a dia, nossa prática profissional. E aí, pra gente encerrar esse momento, eu vou aqui me retirar 2 segundos para pegar uma lembrança que nós preparamos para vocês. Lembrança para vocês, toda vez que forem beber café, vocês lembrarem que participaram do primeiro podcast realizado pela CNV, como uma ação do projeto Despertar para a Leitura, que tem apoio do Criança Esperança. Uma lembrança aí, toda vez que vocês forem tomar café, vocês lembrarem. Lá em casa eu tenho uma caneca com uma foto minha de um aluno, né? Toda vez que eu vou beber café, eu lembro. Ah, ele era tão pequenininho, agora já tá bem com uns 10 anos de idade. Então, nós agradecemos também a quem ficou conosco até esse momento, né? Esse podcast, ele está sendo gravado, então nós iremos colocar também no canal do YouTube da CNV. Faremos alguns cortes, algumas coisas bem legais, assim, para vocês se destacarem aí no Instagram da CNV. Vai ser uma coisa bem chique, né? Só não sei quando é que vai sair, porque quem faz essas coisas de edição sou eu. E aí a gente tá no período junino e eu tô com as coisas do São João para fazer. Mas agradecer a vocês mais uma vez por essa colaboração, né? Nós teremos nosso próximo podcast com outras pessoas, mas que a gente pretende também trazer essa troca assim de 3 municípios diferentes, né? Profissionais, de aluno, de secretários. E aí a gente vai ver o que cada um, porque uma coisa é eu falar enquanto professor, enquanto assistente social. Outra coisa é o aluno falar a experiência dele, é diferente, né? Do mesmo jeito o gestor, né? Que são os secretários. Falar da experiência deles enquanto gestores dentro da política da educação. Então, a gente vai ter essas trocas durante esse ano de 2024. Eu acredito que vai ser muito enriquecedor, tanto para nós que participamos desse momento, quanto para quem está nos assistindo nesse momento e quem irá nos assistir posteriormente, né? Que vai ficar gravado, vai ficar salvo. Então, vocês têm aí a oportunidade de rever. Vamos ver a gente de novo, né? Na internet, vai ficar salvo aí para a posteridade, né? Quem quiser assistir, fique à vontade, que é só acessar o Instagram da CNV, que é a CNV, @cnv.sapé, e assistir toda a conversa que nós tivemos hoje. Então, obrigada e até a próxima. E parabenizar, né, a mediadora, que já pode até ser contratada aqui, tá? Parabéns, viu, Amanda? Obrigada. Obrigado, Amanda. Obrigado a todos vocês. Também as pessoas que estão nos assistindo, né? Há um rapaz aqui que eu não lembro. Miguel. O nome, né? Miguel. Mais uma vez quero agradecer pelo convite e aprendi muita coisa aqui que provavelmente Eu também, viu? Profissional, certo? Então, obrigado mesmo. Eu só tenho que agradecer. É minha primeira vez. A todo mundo. Minha estreia, viu, enquanto apresentadora. Mas você foi muito pertinente nas suas questões. Foram perguntas boas, instigou bastante o diálogo, né? Então, assim, muito obrigada a Jailton em ter me incentivado para que eu viesse, porque
Eu disse, meu filho, eu não dou para essas coisas. Mas, assim, muito grata mesmo. Tudo que eu faço, eu, assim, agradeço a Deus, por mais que tivesse um pouco, assim, ansiosa. E obrigada também pelo presente. Com certeza, amo café. Quando eu tomar, Eu também. vou lembrar, assim, dessa nossa conversa, que foi muito saudável. E vou levar para frente, né? Como você disse. Então, assim, esse trabalho hoje, essa união, fazer essa relação entre municípios, de trazer, né? De trazer, poder partilhar esses conhecimentos, isso é muito bom. Então, a palavra é gratidão. Já que você agradeceu ao seu secretário. Eu também. Vamos fazer as Tinha agradecimentos. esquecido aqui. Não tinha esquecido, é porque a conversa tá tão boa que a gente viaja no mundo da leitura e da conversa, né? Mas eu quero agradecer a toda a equipe da Secretaria de Educação de Sobrado, a secretária Márcia, que ela que foi a convidada e passou a bola para mim. E eu pensando Mas que ela ia não vai assistir. deixar de vir, não, viu? Ela acha Eu que pensava escapou. que ia assistir de casa, não, mas eu fui convidado para participar aqui. Por sinal, eu trouxe até Lúcia para fortalecer, porque ela trabalha diretamente no chão da escola, junto com os projetos de leitura e escrita. Mas gostei muito. Espero ser convidado mais vezes. Né? E só isso, só tenho a agradecer mesmo. E também agradecer a secretária de Educação, que eu tinha esquecido de falar, em Márcia Valéria, que é uma pessoa que também está lá engajada na educação de Sobrado. E nesse cenário de agradecimento, eu esqueci de agradecer, né, a lembrança, também é um café, e agradecer a minhas diretoras, Thelma, da Escola Pedro Ramos Coutinho, e da Minervino Miranda, a diretora Neide, que eu estou aqui hoje, né, disponibilizada por elas. Então, agradecer a elas também, tá? Obrigada. E aí nós agradecemos aqui a equipe técnica que está aqui atrás. Fátima está me auxiliando, né? Se alguma coisa desse errado, Fátima me ajudava e Miguel também. Então, agradecer a equipe do projeto. O projeto somos eu, assistente social, Amanda, Fátima, que é educadora diretamente nas ações do projeto, Jailton, que é o coordenador pedagógico, e a Elione, que é a coordenadora do projeto. Então, é uma equipe grande, né? Fora nós temos outros profissionais da instituição, para que esse projeto dê certo. Não só nós, né? Mas toda a colaboração, todas as escolas que estão participando. Então, até o próximo podcast, né? E é isso. Obrigada.